Boa noite, sou Josemar. Ainda há pouco tentei fazer esse vídeo, mas fui interrompido por uma ligação. E hoje eu preciso trazer esse assunto, senti de trazer. Não é que para falar de Deus a gente precisa sentir alguma coisa, precisa sentir um arrepio, um calafrio. Não, a gente precisa propagar a palavra de Deus. Um assunto que é bem recorrente é sobre a santidade, sobre o teu relacionamento, o meu relacionamento com Deus, como que ele deve ser. Eu devo esperar que um raio caia, devotar-me em obras de caridades em diferentes religiões, tornar-se uma pessoa melhor para ser aceita por Deus? Não, nada disso. Deus deixou muito claro na Bíblia como podemos conhecê-lo. E a gente vai achar um versículo que é a chave do amor de Deus. Se a criação, a nossa criação, ele nos criou, e isso já não é o bastante, mas ele deixou nas tuas escrituras uma palavra que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o plano de Deus que confirma: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Uma foi a palavra sendo dita antes de Jesus nascer, e a outra foi o próprio Jesus dizendo: eu vim para que tenhas vida e a tenham em abundância. Quantos de nós estamos vivendo uma vida medíocre, vivendo por viver, vivendo por aparência de religiosidade? Se eu vou na igreja, nos templos, na quarta, na quinta, no domingo, na terça, na sexta, quando tiver. Mas fora da igreja, temos sido exemplo para nossa família. O que a gente ensina no púlpito, a gente tem ensinado aos nossos filhos. O quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Está resplandecendo lá fora? O que eu prego em cima do púlpito, embora eu não pregue, porque não foi me dado esse privilégio. Muito do contrário, me tiraram este privilégio, porque eu falo da palavra, eu não prego prosperidade, eu não prego carro, não prego casa, não prego libertação, porque a própria palavra diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Não existe culto de libertação. Muitas das vezes, culto de libertação é para ganhar dinheiro, para encher os templos, iludir as pessoas. Eu chamo isso de sentimentalismo, onde fazem pessoas chorarem com falsas profecias, onde fazem pessoas se emocionarem. Emocionalismo misturado com misticismo. E Jesus não nos chamou para sermos iguais às pessoas do mundo, os que vivem como querem viver. Ele nos chamou para que sejamos diferentes. Que diferença eu tenho se eu faço as mesmas coisas? Que diferença eu tenho se eu vou aos cultos? Em vez de cultuar, eu vou para apontar. Porque o parâmetro de santidade para o outro é a minha santidade, é onde eu acho que eu sou santo, sou perfeito, então eu denomino aquela pessoa menor do que eu, faço acepção. Jesus nos deixou 3 parábolas fortíssimas, do filho pródigo, da dracma perdida. Se a gente parar para refletir
no filho pródigo, na dracma perdida, a gente vai muito à frente. Porque o filho, muitos dizem que ele se arrependeu e voltou. Na verdade, ele não se arrependeu. Se você lê o contexto dessa história, ele não se arrependeu. Ele viu, caiu em si o que é que ele tinha feito com a vida dele. Ele foi embora, uma herança que normalmente é dada depois que os pais morrem, ele quis com o pai em vida. O pai não reclamou, deixou ele ir. Ele gastou tudo que tinha, dissolutamente. Quando a ficha dele caiu, que ele não tinha mais nada, que até o jornaleiro do pai dele, ele ganhava muito mais do que ele, tinha casa, tinha dignidade, e ele perdeu a dele por dinheiro. As dracmas perdidas, a dracma perdida. Às vezes você tem valor, tem uma preciosidade dentro de você, e se perde dentro de você, ou por motivação externa, que as pessoas dizem que você não é capaz, ou porque você mesmo não cuida do que é teu, espiritualmente dizendo. E a ovelha perdida, que é a terceira parábola. A ovelha, ela não escolheu se perder, ela vai se perdendo, vai se perdendo. São coisas que vão acontecendo, ela vai se distanciando, vai se distanciando. Quando vê, ela não consegue mais o caminho do templo, ela não consegue mais achar o caminho da graça, ela não consegue mais achar o caminho da salvação, ela não consegue enxergar mais o ambiente que nós enxergamos como santíssimo dos lugares, como tão santo assim. Começa a vir os apontamentos, mas para ser crente igual fulano, ciclano, não vamos entrar nesse mérito. Vamos entrar no mérito da ovelha que se perdeu. Seja por questões internas ou por questões externas. Ouvir demais, de pessoas que podiam abraçar mais. Mas saiu porque quis, nunca foi crente. Quem somos nós para julgarmos? A Bíblia não diz quem está caído vigie, não. A Bíblia fala quem está de pé vigie para que não caia. Hoje eu julgo uma ovelha que se perdeu, que saiu porque quis, nunca foi crente, nunca foi cristão, e eu não saio atrás dessa ovelha. Quantas vezes eu já falei para pessoas, não estou me engrandecendo, Deus sabe disso. Quantas vezes eu já falei com pessoas que se distanciou do caminho do Senhor, ela não quis naquela época, mas muitas delas já voltaram. Tem uma pessoa que outro dia ouviu um vídeo meu e deixou uma mensagem dizendo o seguinte: só em ver você falar, eu sei que Deus pode transformar a vida de um homem. Aí eu parei para pensar, parei mesmo para pensar, porque eu sou humano. Falei, estranho. Uma vez eu estava escovando os meus dentes quando eu senti que o Senhor falou assim: vai na casa dessa pessoa e fale do meu amor para ela. Eu fui, obedeci a voz do meu Senhor e fui. Cheguei lá, ouvi coisas que não era para eu ouvir. Era para ouvir porque eu fui. Cumpri o meu id. Fui lá, falei do Evangelho, falei da vida torta que nós levávamos e da vida reta que Deus quer que nós vivamos. Ela não deu resposta, falou que não, que não, que não. Para tudo tinha uma desculpa. Perdão. Meses depois, meses nada, semanas depois essa pessoa se converteu. Converteu ela, marido e filhos. Então, irmãos, nós estamos entrando em um tempo muito difícil.
já virou bordão nas minhas lives, nos meus vídeos. Uma vida muito difícil e as coisas tendem a apertar. Eu não digo apertar para o mundo, não. Eu digo apertar para nós que seguimos Jesus Cristo. Porque Jesus não pregou que nós teríamos uma vida boa, como todo mundo diz por aí. Podemos sim vivermos do melhor que tem nesta terra, mas não vai ser fácil. Ele não disse que seria fácil. Ele disse que seria difícil, que a salvação seria ganha com força, com esforço. Não disse que seria uma mágica. Você aceita, você me aceita e tudo pronto, eu resolvo todas as questões. Mas uma coisa é certa, ele diz bem claro: sem mim nada podeis fazer. Então, se eu tento caminhar, se eu tento mudar, mas sozinho, sem buscar ajuda, o auxílio do Salvador, com certeza, todas as minhas buscas, todas as minhas tentativas serão frustradas, porque eu tentei e tento sozinho. Mas Jesus, ele é muito claro. Tem mistérios de Jesus que nem todos estão preparados para entender. Ah, Josemar, você está dizendo que você entende? Algumas coisas sim. Mas eu já fui chamado de herege, eu já fui chamado de filho de Beuzebu, eu já fui chamado de falso profeta, já fui chamado da besta. Será que você não é filho da... Será que você não é o que vai se levantar como a besta? Gente da minha família, do meu sangue. Porque leem a Bíblia, mas não examinam as Escrituras. A Bíblia diz bem claro: o nosso maior erro é não examinar as Escrituras, porque ela testifica de Jesus, ela testifica os sinais. Por que eu escolhi esse canal? Por que eu escolhi as redes sociais para falar do amor de Jesus? Por que eu escolhi? Porque nos templos eu não tenho oportunidade. Já mandaram eu sentar em praça pública, que tem mais banco do que dentro da igreja. Por quê? Porque eu não aceitava e não aceito coisas de homem. Pessoas mentirosas que querem se passar por santas e perfeitas, e não são. Não são. Não existe essa perfeição exacerbada. Eu sou homem, sou humano, tenho defeitos. Você não me conhece. Então, você pode ter uma imagem muito boa de mim, mas eu tenho defeitos. Então vamos pregar o evangelho como ele é. Você lembra da história de Davi? Davi foi o homem segundo os olhos de Deus, correto? Correto. Mas você já leu quantas vezes ele pecou? Quantos males ele fez? Tanto que Deus não aceitou que a arca fosse feita pela mão dele, porque a mão dele era suja de sangue. Mas o que fazia de Davi tão especial diante de Deus? A capacidade de se arrepender e de chegar a Deus sem máscaras. Sem máscaras. Davi não se escondia, não tentava se esconder de Deus. Ele falava de tudo que ele tinha feito com toda a propriedade. Não que Deus precisasse ouvir de Davi os pecados dele, porque Deus sabe todas as coisas. Mas é muito bom quando você faz alguma coisa errada e você expõe para Deus. Tanto que tinha coisas que Davi não se lembrava, que ele mesmo, nos Salmos, ele diz: expurga em mim coisas que eu não lembro, mas traz à minha memória os meus pecados ocultos. Mas não é oculto dele, nem oculto de Deus, é oculto da memória. E isso é muito bom, porque errar é humano. Deus não nos fez para o erro, mas desde que o homem caiu, o erro faz parte de nós, de nossa vida. Errar é humano, mas persistir no erro
que não é humano, como muitos dizem por aí. Eu não vou usar esse termo que é muito pesado, porque eu penso que ninguém tem o direito de julgar ninguém. Porque você lembra da mulher que foi pega em ato de adultério? Foi uma época que a mulher era vista como adúltera, mas a mulher nunca adulterou sozinha. Por que não levou a mulher e o homem para morrerem apedrejados? Só levou a mulher. Aí tem gente que diz que a Bíblia é machista. Não é. Jesus defendeu as mulheres. Tanto que Jesus começou escrevendo os pecados de um a um ali e falou para ela: cadê teus acusadores, mulher? Então vá em paz, porque nem eu te acuso, mas não peques mais. Tem a mulher do poço, a samaritana. Samaria vivia desgarrada do povo de Israel, era considerado cachorros, porque eles tinham um jeito rude de falar com o estrangeiro. Eles consideravam os estrangeiros cachorros. Só que Samaria, há 608 anos antes de Cristo, ela pecou feio. Quando Jerusalém estava toda destruída, toda acabada, levantou Neemia e Esdra, um para reconstruir os muros em tempo recorde e outro para reconstruir o templo. Os espias de Samaria foram lá fazer fofoca. Olha, rei, eles estão fazendo, vão levantar, vão ser tão fortes que pode ser contra ti. Ali começou a briga. Mas como Jesus veio resgatar os que dele se havia perdido, estrategicamente ele subiu. Mandou que os discípulos dessem a volta. Ele subiu a Samaria. E lá ele começou conversando, puxando assunto. Ela logo foi grosseira. Por que tu, judeu, vem falar comigo? Logo eu que sou uma mulher. Tu não sabe que não pode, que se eles veem vão te criticar, vão me criticar? Jesus foi conversando mansamente. Hoje as pessoas acham que gritar era dar glória a Deus. Quem não grita não dá glória a Deus. Onde que tem na Bíblia que grito glorifica a Deus? Onde está nas Escrituras que grito glorifica a Deus? Elias, quando fez cair fogo do céu e matou lá os profetas de Baal e de Azera, ele gritou? Ele só falou: se eu sou homem de Deus, que cai fogo do céu. E assim foi feito. Por que nós temos que ser estigmatizados por não crermos do jeito que eles querem que crermos? Que creiamos, melhor dizendo. Por quê? As escrituras que eles leem é diferente das que a gente lê? Não. Eu sempre falo com os meus filhos, aonde a gente peca é pegar a Bíblia, ler os versículos que eles dão para a gente ler, qualquer templo, estou falando de templo nenhum, estou falando como funcionam as coisas. E quando começam pregando, começam falando, começam explanando o que está escrito, muitos de nós não temos a preocupação de seguir, para ver se aquele roteiro tem um contexto. E muitas das vezes foge do contexto e você nem percebe. Quantas coisas a gente aprendeu errado? Quantas coisas? A Bíblia foi traduzida do original centenas e milhares de vezes. Existem erros de traduções. Mas isso não tira dela os 3 pilares fundamentais para a nossa salvação, que é a fé, que é a história, que é a criação. Esses 3 pilares é irrefutáveis. Deus se fez filho. Quando ele se fez filho, ele quis reconquistar a paternidade perdida no Jardim do Éden. Mas falando da samaritana, o que ele fala? O que ele fez?
ficou conversando com ela, pediu água, falou da vida dela, até que ela confessa que o marido que ela tem não era dela, e ele vai falar: pois disseste bem, tiveste tantos e nem este é teu, pois vejo que tu és profeta. Tanto que ela, quando voltou para a cidade, ela sozinha, ninguém creu, mas toda Samaria foi atrás de Jesus e começou a crer. Converteu a cidade toda, ou seja, Jesus reconquistou, Jesus, como a gente pode dizer, Jesus trouxe de volta os seus filhos. Porque Deus se fez Jesus. Se você lê em João, logo no começo, ele diz: no princípio era Verbo, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Os evangelhos nunca separam Deus de Jesus. É a mesma pessoa. Ah, mas por que então ele veio aqui e ele disse que ele era filho? Porque a coisa mais bonita que Deus fez foi a criação. Pai e filho. E ele quis mostrar para a gente, para nos resgatar. Resgatar essa paternidade. E quando na morte, na cruz do Calvário, ali tudo estava consumado. Tudo que pertencia, tudo que fazia parte do plano de Deus foi consumado. Ele volta triunfante. Ele volta com seu dever cumprido. E ele diz: eu venci. Ou seja, insista mais um pouco. Porque eu venci. E se eu venci, ele não diz: você também vai vencer, mas fica entre linhas. Porque ele poderia ter vencido como Deus. Mas ele venceu como homem. Estes são os principais mesmo resultados. sendo Deus. E venceu. E venceu. E todos nós podemos vencer. Então, irmãos, vamos buscar na palavra, vamos buscarmos sermos enraigados novamente na videira verdadeira, nos preparar em Cristo, porque as coisas não estão fáceis para ninguém, não vai ficar fácil para ninguém, não é para botar medo, mas é para que todos nós tenhamos a consciência de que nós temos família, filhos e amigos para a gente conquistar para Deus, conquistar para o reino. Qual é o teu privilégio hoje? Qual é a tua obra hoje? Ah, mas eu não tenho chamado. Como você vai descobrir que você não tem chamado se você ficar sentado, se você ficar dentro de casa, assistindo o que não é para assistir, vendo o que te envenena, ouvindo o que te envenena? Como que você vai saber de chamado? Às vezes o seu chamado é apenas um vizinho e você perde. Às vezes teu chamado é apenas o teu filho e você perde ele para o mundo. É a tua mãe e você perde ela para o mundo. Às vezes o teu chamado é você mesma, você mesmo, e você se perde para o mundo. Faça como o bom pastor. Vai atrás da ovelha perdida ou das ovelhas perdidas. Às vezes tem vontade de voltar. Mas todas as vezes que ela lembra em voltar, ela lembra dos dedos que apontam. Elas lembram das bocas que acusam. Elas lembram das palavras que ofendem. Como a dracma perdida, a mulher varreu, estava dentro de casa, ela teve que iluminar, estava dentro, não perdeu do lado de fora. O filho voltou, causou inveja no outro, que tinha de tudo. Mas ele voltou. Ainda que não arrependido. Arrependido do que deixou para trás. Não arrependido de ter saído. Mas ele voltou.
e foi abraçado. São exemplos. Por isso parábolas são exemplos. Se eu sair com tudo que Deus me deu, não estou dizendo para ninguém fazer isso com essa esperança. Vou sair porque Deus é bom. E se não der tempo de você voltar? E se o pastor sair em busca de você e a serpente já te tragou? E se você buscar o teu valor, que é a dracma, e o Senhor voltar, não der tempo de você buscar, achar. A gente fica muito preocupado o dia que Jesus vai voltar. Mas e se nós partirmos antes? O que temos nós em nossas mãos para apresentar a Deus? As obras são boas? As obras estão condizentes com o que a minha boca está falando? Vamos refletir nessa palavra, irmãos. Os dias são maus. Vamos orar um pelos outros. Não vamos para o culto para sermos meros espectadores, mas vamos louvar, vamos agradecer por estarmos vivos, por termos famílias, por termos emprego, e orar por aqueles que não têm vontade de ter e não têm. Orar para aquele que é cego, porque não quer enxergar. Se você tiver fé para orar para o cego e ele enxergar, glória a Deus. Mas muitos cegos são aqueles que têm olhos, mas não querem ver. Têm ouvidos, mas não estão a fim de ouvir o que você tem para dizer. Então ora antes de falar, porque nós estamos debaixo de uma palavra. Sem mim, nada podeis fazer. Mas se nós estivermos enraigados em Jesus, nós vamos falar, a pessoa vai ouvir. Nós vamos mostrar e a pessoa vai enxergar. Fique nessa paz, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe a todos essa noite. Que se ainda falta falta muito. Que Deus mostre todos os nossos erros a nós mesmos. Que todos eles, nem que seja em sonho, mas que eles venham à tona um por um, para que possamos nos arrepender, porque não tem nada melhor do que um espírito que se arrependa. Não tem nada melhor do que um espírito contrito, que chegue diante de Deus e fala: Senhor, eu me arrependo, mas não me arrepender de boca para fora, porque muitas das vezes a gente deixa a dor vir e diz que arrependimento não é remorso por não ter se arrependido antes, é remorso por não ter amado antes. Então se lance aos pés do Senhor, se lance. Tá difícil, mas se lance. Se a gente não aguentar andar, correr, como diz uma música aí, ande. Se não aguentar andar, se arraste, mas não fique parado no mesmo lugar. Ande. Busca a Deus enquanto se pode achar, porque Ele diz: quem busca, acha. Quem procura, acha. Quem bate, um dia vai abrir. Tanto que Ele fala: quem bate, bate, um dia abre. Não é agora. Você não sabe a hora, mas tenta mais um pouco. Não desista de você. Não desista do plano que Deus tem na tua vida. Não desista de você, porque gerações precisam de você. Às vezes você pensa que é só a sua vida. Mas por detrás da sua vida e na frente da sua vida existem outras vidas que precisam de você. Você lembra de Pedro e Silas quando passavam? Se eu não me engano é Silas. Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta. Hoje não. Hoje eu não tenho fé, mas toma prata.
Está vendo como as coisas estão invertidas? Os valores se inverteram? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. É muito mais fácil eu chegar para um aleijado, um cego, dar esmola, do que eu orar com ele. E quem sabe assim Deus curar, porque Deus também não é obrigado a curar todo mundo. Ele não disse que ele vai curar todo mundo. Nem no tempo que ele andou na terra ele curou todo mundo, mas muitos foram alcançados. Muitos são alcançados até os dias de hoje. Não todos, mas você não sabe quem vai ser alcançado e quem não vai ser. Eu também não sei. O que nos cabe é pedir. Pedir, pedir, dar-se-vos-á. É a palavra, pedir, pedir, dar-se-vos-á. Quem busca, acharás. Fique nessa paz, fique com Jesus, tenha uma ótima noite e até a próxima.